Ontem nós estávamos numa transmissão ao vivo aqui na Jovem Pan, quando nós recebemos a informação da Polícia Federal da Argentina que prendeu um brasileiro que mora há mais de 20 anos lá no país, já é naturalizado, por apontar uma arma para Cristina Kirchner nesta quinta-feira. Muito se fala se essa arma é uma arma de brinquedo ou não, é uma arma real, mas ele não consegue cometer o atentado, seja porque era um simulacro ou porque aconteceu um efeito chaminé, como ele chama, ou seja, o chumbo não conseguiu sair, mas a arma vai passar por uma perícia. Assim que o fato foi divulgado, membros da oposição no Brasil e até jornalistas tentaram associar o presidente Jair Bolsonaro ao caso, utilizando de informações e perfis falsos. Disseram que Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 anos, era um seguidor do chefe do executivo brasileiro e que grupos de apoiadores de Bolsonaro no Telegram estavam, nos últimos dias, com críticas mais intensas ao governo argentino. Piperno, essa teoria da conspiração, você acha que isso cola? Isso não, ele se sustenta? Esse rapaz, ele é fundamentalmente um criminoso, né? Alguém que tentou matar uma pessoa que foi chefe de Estado e hoje é vice-presidente da República. Ele tem aí, pelos vários perfis que foram enfim, divulgados depois, ele tem associações com grupos aí estranhos. Tem um até que chama... Ele ataca um grupo chamado Comunismo Satânico. Uma coisa... As coisas muito exóticas, para dizer o mínimo. Na casa dele foram encontradas aí 100 balas, né? Ele tinha lá um pequeno arsenal doméstico. Mas o fato é que não dá para estabelecer, por mais que ele ideologicamente fosse muito diferente, seja muito diferente do presidente Alberto Fernandes e também da Cristina Kirchner, como aliás ele já deixou claro, né, enfim, comentários e posts que ele fez por aí, não dá minimamente para estabelecer qualquer tipo de relação entre ele e o presidente Bolsonaro. É óbvio que não, está muito claro que quem fez isso adotou uma estratégia de clara forçação de barra, por mais que, por exemplo, eu possa ser opositor ao presidente Bolsonaro, é fato que ele sofreu um atentado em 2018 que ele não tem nada a ver com essa tentativa de atentado, com essa, enfim, tentativa de assassinato da Cristina Kirchner. Então, eu acho também que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de equilíbrio, porque a gente há pouco já falava de excessivo tensionamento do ambiente e é óbvio que esse tipo de ilação não contribui em nada para a gente distensionar o que já está muito turbulento. Então, Carla Raul, mas tentaram construir uma narrativa da extrema-direita atacando a vice-presidente da Argentina. Olha, William, sem querer polemizar aqui, falar de esquerda, direita, PT, Bolsonaro, enfim, essa questão toda, sejamos francos, né? Vamos falar aqui a verdade. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, nos últimos 3 anos e meio, ele é culpado de absolutamente tudo que aconteceu de ruim neste país ou fora do país. E essa questão toda, para mim, me parece muito desleal, né? Porque o fato de ter tido um atentado lá na Argentina e o fato dele ser brasileiro e o fato de... E me chama até a atenção como é que ele chegou tão perto assim. Por isso que eu digo que quem quer, de fato, praticar uma conduta, ele atinge quem quer que seja. E essa questão, por exemplo, de ele pegar uma arma, a arma travar... né? Me chama muito a atenção e depois atribuir a responsabilidade a um suposto bolsonarista, para mim está indo longe demais isso. Eu acho que nós temos que trazer a reflexão aí um pouco mais de bom senso, apaziguar um pouco os ânimos. A situação realmente, para mim, está excessivamente fora de controle. Agora, Piperno, tem uma outra narrativa que diz que, em função da condenação dela, da possibilidade dela ser presa, enfim, criaram uma outra narrativa, criaram essa situação para vitimizar ela, enfim, e mostrando, para criar realmente uma narrativa, que aquilo seria um cenário montado, que ele estaria com arma de brinquedo. Você acredita nessa outra versão? Isso me faz lembrar até o filme que fizeram aí a respeito de que a facada lá do Adélio Bispo, enfim, o presidente Bolsonaro, então candidato Bolsonaro, teria sido algo ficcional. Então, aconteceu a facada lá e aconteceu a tentativa de assassinato aqui.
ninguém vai chegar na frente de uma ex-presidente da República, atual vice, ficar a 1 metro dela e tentar atirar, sabendo que vai ser preso, que vai ser condenado, que vai ser satanizado, enfim, demonizado por todo o país, né? E inclusive pelos opositores dela, porque é óbvio também que Cristina Kirchner, que já nasceu, que já no berço fazia política e que passa sim por um momento muito crítico, vai tirar proveito disso. Óbvio que vai haver uma ação por parte dela de vitimização, até porque de fato ela era a vítima, né? A possível vítima. Mas os políticos agem assim. Se me permite aqui, Piperno, eu não queria ser leviana, né? Não queria levantar uma leviandade, eu até cheguei a pensar nisso e pensei até em comentar, mas nós não podemos também esquecer que Cristina Kirchner teve um pedido recente do procurador, né? Enfim, de 12 anos de prisão, e tudo é possível, né? Conhecendo a natureza humana, né? Eu, como criminalista, posso dizer com a mais absoluta segurança que tudo é possível, o ser humano é extremamente brilhante, tem criatividade para todos os lados, e eu também não descarto essa possibilidade, mas também não quero ser leviana para determinar aqui e bater um martelo dizendo que foi isso, mas essa é uma hipótese que deve ser sim levada em consideração. Mas aí que está o negócio, eu acho isso muito improvável, como também achava improvável a história do Adélio, que aquilo não foi, que facada não... Lembra que tinha uma teoria de que... Mas era uma narrativa, Piperno, era uma narrativa. Mas aí que está o negócio. Era uma forma de defender, né? Entendeu? Eles estavam defendendo, não, ele usou isso como um golpe político, né? Ou seja, como uma narrativa de tentar se vitimizar e aí, portanto, ganhar as eleições, aquela coisa toda. Por que também não pode ser atribuída? E a Argentina hoje assistiu a mega manifestações em defesa dela. É óbvio que ela vai tirar proveito disso, isso está claro. E é claro que, e é óbvio também que se ela imaginasse isso, esse cálculo político já teria sido feito, né? E olha, confesso que achar um voluntário para assumir, né, toda essa culpa e o que vem depois, porque... Se lembre do Adélio. Provavelmente, pois é. Se lembre do Adélio. Exato, o Adélio foi preso, está preso. Quer dizer, esse rapaz, provavelmente, ele vai ficar na cadeia por muitos e muitos anos. Alguém de 35 anos que vai perder, talvez, o melhor período da vida dele por conta desse ato. Agora, Carla, quando você pega um personagem desse, um franco atirador, uma pessoa que pega uma faca e agride a outra, quando ela tem algum vínculo com um partido político, aí você pode até criar uma narrativa mais sólida em relação a isso e partir por uma investigação mais severa. Pegando esses dois personagens, qual narrativa se sustenta com motivação política? Bom, para mim as duas têm, não uma narrativa, mas as duas têm um envolvimento de um fato político, né? Nós todos sabemos que Bolsonaro, de fato, sofreu um atentado, ele até hoje sofre consequências disso e não há como se negar, né, essa questão toda. E com a Cristina Kirchner, acho que nós temos que esperar ainda, deve haver uma investigação, a gente tem que chegar, porque eu acho que tudo tem que ser investigado, nós temos que ter algo mais concreto nas mãos, mas de qualquer maneira, que isso envolve talvez um apelo político, principalmente em situações muito tensas e problemáticas até mesmo para ex-presidente, né, que foi chefe de Estado e que me parece que ainda tem grande, tem grande trabalho ainda no próprio governo argentino. Então, parece que ela se manifesta com muita frequência, acaba sendo ouvida de N maneiras, e isso me parece também que acaba sendo uma forma, e não estou dizendo aqui que eu estou colocando aqui apenas uma possibilidade de ser diante desse contexto todo. Agora, no caso do Adélio Bispo, eu como advogada não consigo entender como é que até agora não se chegou a conclusão nenhuma, né? E muitos falam, e aqui, olha, eu não estou me colocando como bolsonarista, nem petista, eu só estou me colocando como operadora do direito que faz alguns questionamentos. Por exemplo, como é que o caso do Adélio Bispo até hoje não teve um relatório final, não se chegou a conclusão nenhuma? Dizem que o Bolsonaro tem interferência na Polícia Federal, que ele acaba interferindo. Ninguém mais do que ele para querer saber quem foi o autor. Quer dizer, o autor do fato é esse Adélio, mas
se houve um mandante, se não houve, se ele é um lobo solitário, se ele não é um lobo solitário. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que começar a questionar, né? E fazer reflexões mais sólidas, sim, mais coerentes. No caso da Cristina Kirchner, ainda tem um outro aspecto, né? A gente já falou, né, de que ela é alvo de uma série de inquéritos e foi inclusive pedida a prisão dela, 12 anos. Mas a Cristina Kirchner, ela também vem sendo uma aliada há muito tempo, bastante incômoda para o presidente Alberto Fernandes. Cristina Kirchner, por exemplo, fez com que o Fernandes, há cerca de 3 meses, mudasse o ministro da Economia, que tinha acabado de fechar um importante pacote de ajuda com o FMI, aliás, um pacote de 40 bilhões de dólares. Ela fez com que ele mudasse esse ministro, que acabou, e aí o substituto durou 1 mês. E recentemente, há poucas semanas, ele então nomeia o Sérgio Massa, esse um político de primeiríssimo escalão, né, no nosso vizinho. Mas a questão é que, veja, até para o presidente Fernandes seria importante, por exemplo, a Cristina sair de cena, sim, não, claro, vítima de um atentado, mas, por exemplo, punida. E até para ele acaba sendo muito ruim isso. Muito ruim, porque agora obrigatoriamente vai ter que conviver com ela por muito tempo por conta da ação maluca desse assassino.